Apocalipse 2, versículos 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que eu queria falar com vocês hoje é a respeito da culpa. A culpa é um carrasco invisível, mas que atormenta muitas pessoas e muita gente dentro da igreja. A culpa é esse carrasco cruel, escraviza, judia, maltrata, é silencioso porque é na mente, é no interior da pessoa, e às vezes muita gente nem sabe o que está se passando com ela. Muita gente não tem ideia da amargura que ela experimenta na alma dela por causa de culpa. Há uma condenação constante, há uma acusação constante na sua cabeça. É um tormento, é uma coisa que não dá paz. Se você estiver experimentando isso na sua vida, Deus, Ele quer libertar você disso. Amém, igreja? Você é livre, em Cristo você é livre. O que a palavra diz lá em Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais. Havia. Mas desde que você o recebeu, desde que Ele entrou na sua vida, se revelou a você, essa condenação não pode mais existir pelo que você foi, pelo que você fez. E tem pessoas que andam dia e noite, lado a lado com o seu passado, de mão dada, algemada com ele, através das lembranças, através da memória. Mas, bispo, o senhor está falando de perdão, o senhor está falando de cura interior, o senhor está falando de se livrar da culpa e traz um versículo desse? É esse versículo, é essa passagem que vai curar você que precisa disso. Amém, igreja? Perceba que Jesus, Ele diz aqui, é Ele dizendo para João escrever, aqui é Jesus glorificado que se apresentou a João na ilha de Patmos para dar a ele a revelação, o Apocalipse. E Ele diz para João, João, escreve, e isto que você vai escrever agora é para a igreja de Éfeso, envia para a igreja de Éfeso. E o recado de Deus, entre outras coisas que Deus fala, e eu quero me ater a isso daqui, é esse: eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Mas olha o 5: lembre-se, pois, de onde você caiu. Atenta para essa frase de Jesus: lembre-se, pois. Lembre-se, pois. É um apelo à memória, é um apelo à lembrança. E do que é que eu tenho que me lembrar? Da minha trajetória de queda? Não. O que é que Jesus está me convidando a lembrar? Dos erros que eu cometi desde que eu caí? Não. O que é que Jesus quer que eu puxe pela memória, pela lembrança? É toda a lambança que eu fiz com a minha vida, com o meu corpo, com a minha moral, com a minha honra, com a minha dignidade? Não! O que Jesus quer que você se lembre é de onde você caiu, é daquele ponto, é daquele lugar onde você estava, é de onde você vinha. Para você entender melhor, olha aqui para a minha mão para você entender. Você vinha aqui. A Bíblia fala de uma queda. Então você estava bem, a sua fé estava em alta, seu primeiro amor ativo, seu primeiro amor sendo vivido intensamente. Então você estava aqui no alto. E Jesus fala, lembra de onde foi que você caiu. Então houve uma queda. Mas Jesus está dizendo, não é para você se lembrar desta trajetória. Jesus está dizendo para você se lembrar deste ponto aqui. E esse é o problema. As pessoas estão se lembrando do que aconteceu daqui até aqui.
E não é isso que Ele quer que você se lembre. As pessoas ficam remoendo, regurgitando o que aconteceu daqui até aqui, e não é isso que Jesus quer que você fique remoendo. Ele quer que você esqueça toda essa trajetória de queda, de caída, de tropeço, de vergonha. Ele quer que você esqueça tudo isso e leva a tua mente lá, naquele tempo, naquele dia, de onde você estava em Deus. Traduzindo, igreja, o que você fez daqui para cá, Ele não quer saber. Ele quer que você se arrependa. Bispo, eu era um cantor, eu adorava a Deus na igreja, eu estava aqui, eu ia muito bem, eu era fervoroso, eu orava e Deus respondia, eu falava com Deus e ouvia Deus, eu me entregava e percebia Deus se entregando para mim, mas de repente um convite, de repente algo aconteceu, de repente uma proposta, de repente uma imagem, de repente algo que eu ouvi, de repente uma ansiedade, de repente uma fraqueza, e eu caí, e de lá eu venho degringolando, caindo. Essa sua trajetória de queda, Jesus não está interessado que você fique remoendo ela, pensando nela, acordando e dormindo com esta memória. Ele quer que você se lembre onde foi que você caiu. E isso basta. Amém, igreja? Isso basta. Então a pessoa vive carregando a culpa. Aquilo não sai da cabeça dela, por onde eu andei, com quem eu estive, a quem eu me entreguei, a que prazeres eu me entreguei. E isso fica martelando, fica aquele tormento na mente da pessoa. E Jesus está dizendo: ei, não é com isso que você tem que se preocupar. Eu só quero que você se lembre de uma coisa, é lá que a tua memória tem que voltar, e não nesses dias que você vem passando até aqui. É lá naquele tempo que a tua memória tem que ir, você tem que se lembrar de onde você caiu, e não os lugares por onde você caiu, mas é de onde você caiu. E essa palavra, lembre-se pois de onde você caiu, igreja, ela tem dois entendimentos. Primeiro entendimento é que você deve se lembrar de que altura você caiu, de onde você estava em Deus. Como eu falei agora há pouco, tem gente que já experimentou tantos momentos com Deus tão lindos. Era vigília, era madrugada, era na igreja, era como um obreiro, era como um pastor. Então é um convite para você se lembrar de onde você estava e como você amava a Deus no princípio. Como você amava ao Senhor naqueles dias, era o teu primeiro amor. Então é um convite para você se lembrar de como você vinha com Deus. E aí bate a saudade, e aí bate a lembrança daqueles dias, aí bate a lembrança do seu fervor, aí bate a lembrança das pessoas que te procuravam para um conselho, para uma oração, porque viam Deus em você tão intensamente. A luz de Deus brilhava em você. Lembra deste dia, destes dias. Lembra, porque é daí, se você caiu, é daí que você caiu. É daí que você tem que lembrar. E não desses dias tristes. Posso falar, igreja? Imundos, sujos, que você rolou na lama do pecado. Deus está pedindo para você se lembrar disso? Deus está pedindo para você dormir e acordar com essa lembrança? Não, então por quê? Joga fora essa culpa, joga fora essa condenação, joga fora essa acusação. Meu Deus, Cristo está olhando para você e está dizendo: filho, filha, a lembrança que eu quero que você tenha daqueles dias, isso tudo que você vem vivendo, essa amargura toda que você vem sentindo, para com isso. Eu não estou perguntando sobre isso, eu não quero que você pense nisso, eu só quero uma coisa: leva a tua memória lá, dá um salto.
Não passe por todos esses dias sujos, imundos, degradantes que você viveu. Dá um salto na tua memória, passa por cima de tudo isso e vá lá onde você estava em mim, como você andava comigo. É disso que Deus quer que você se lembre, e não que você fique aí experimentando essa culpa, gente. Desculpa a expressão, é uma coisa desgraçada, é uma coisa maldita, que o diabo planta na cabeça da pessoa para matá-la na unha, enche ela de culpa, quando Cristo já libertou ela. É só ela crer no perdão de Deus, crer no perdão de Cristo, e eu já vou falar sobre isso. Então lembra, pois, de onde você caiu. Tem esses dois entendimentos. O primeiro é lembrar de como você vinha, e foi dali que você caiu. E o segundo entendimento é você pensar qual foi a pedra de tropeço, onde foi que você tropeçou, onde você foi parar com a sua cara no chão. Esqueça isso. Toda queda, ela tem um início, igreja. A pessoa que caiu aqui hoje, ela já vem num processo de queda mais ali atrás. Não é agora. Tem um início, tem um princípio. Às vezes você toma conhecimento que um pregador se prostituiu, se envolveu em adultério. Você acha que ele pecou ali? Não. O coração dele já vinha um tanto distante de Deus para que isso acontecesse. O primeiro amor já não estava mais ardendo no seu coração. Essa é a razão da queda de muita gente. Entra no automático, passa a fazer o que aprendeu a fazer, mas já não há paixão, fervor, entrega. Então este homem caiu em adultério. Quantos casos a gente já viu? Mas a queda dele não foi naquele dia, naquele quarto, naquele encontro. Esse coração já vinha enfermo, já vinha mal. Quantas pessoas você vê e você lembra exatamente o dia que ela parou de vir na igreja? Tal dia fulano não veio mais. Eu lembro até do dia. Mas o problema não foi esse dia. Algo já não estava muito bem dentro dela. É uma fofoca, é um comentário, é um disse-me-disse entre os obreiros, entre os irmãos, entre os pastores. É um cochicho, é um comentário, é uma palavra infeliz, mal colocada. É um mal entendido que o diabo entra nele, no meio do mal entendido, e faz a forra e divide os irmãos. Então existe um início, existe uma faísca que gerou esse incêndio, essa destruição na vida espiritual. E o segundo entendimento é esse, que você se lembre o que foi que fez você tropeçar. E que você se lembre disso de maneira positiva, que você se lembre disso para dizer: não te aceito mais na minha vida. Foi a fofoca que me derrubou. Eu estou me lembrando aqui agora. Jesus disse: lembra onde foi que eu caí? E eu estou me lembrando, foi aquele comentário. Aquele dia que eu fui dar ouvido para a falação, o falatório. Foi naquele dia. Então lembre-se desse dia e você já sabe exatamente o que você tem que eliminar da sua vida. Lembra de Davi? Davi caiu com Batseba, ele se prostituiu com ela, ele adulterou. Ela engravidou de Davi. E se o seu marido estivesse na guerra, não teria como provar que o filho dela era do marido dela. Então o que Davi faz? Traz esse homem para cá. Porque quando a barriga cresceu, o filho nascer, as pessoas contarem os dias, vai lembrar que o marido dela não esteve na guerra, mas esteve em casa naqueles dias. Então Davi trata de mandar o homem para a casa dele. Vai para a tua casa, vai descansar, vai ficar com a tua mulher. Deu para entender o raciocínio? Porque para todos os efeitos, Urias, seu marido, estava na sua casa naqueles dias. E Urias não vai. Ele é um guerreiro, ele é um homem de honra, ele é um homem apaixonado pela sua nação, patriota. E ele fala: poxa vida, meus irmãos estão lá na guerra, dando a vida, dando sangue, eu vou deitar, dormir na minha casa? Não. Se eu estou proibido de ir para a guerra, então eu vou ficar aqui no palácio, eu vou dormir aqui num cantinho aqui, mas eu não vou me dar o luxo de estar no meu conforto
enquanto meus irmãos estão na guerra. E Urias não vai para casa. E aí está um problemão para Davi. Esse homem não foi ficar com a mulher dele. Ele não vai embora para a casa dele. Como é que eu vou dizer que o filho é dele depois? Como é que as pessoas vão dizer que o filho é dele depois? Eu tenho que matar Urias. Esse homem tem que morrer. Porque se ele morrer, diante da lei, eu tenho o direito de me casar com a mulher dele, a viúva. E se eu casar com a mulher dele, está tudo legitimado, está tudo consertado. Aí ela pode ter um filho, eu posso dizer que é meu. Ela está viúva? Esse foi o plano de Davi. Mas Davi não caiu no dia que Batseba se deitou na sua cama. Davi já estava relaxado. A Bíblia diz que naquele dia não era para ele estar ali à toa, era para ele estar lá no campo de batalha. Mas Davi relaxou. Já sou rei, estou de boa, meus homens lutam por mim, eu vou ficar por aqui. Aí foi que ele cometeu o seu pecado, o relaxo. E a consequência desse relaxo foi a sua queda no adultério. Então você tem que se lembrar dessas duas maneiras. Se lembrar de como você vinha, como você estava espiritualmente, como você estava em Deus. E a segunda forma de você se lembrar é identificar o que fez você cair, o que fez você tropeçar. E o segundo passo, vai lá comigo agora para me encerrar, Salmos 32. A segunda coisa que você precisa entender, você que está lidando com a culpa, é o que está aqui, capítulo 32, versículo 1 ao 5. Diz assim: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, preste atenção nisso aqui, enquanto calei, mantive dentro de mim, guardado, encarcerado na minha alma, os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, as minhas forças, o meu ânimo, a minha disposição secou como no calor do verão. E olha a decisão que ele toma: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, eu pensei comigo mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que alcança o perdão do Senhor. Bem-aventurado o homem que a sua transgressão, seu pecado é tirado de cima dele. Bem-aventurado essa pessoa. Bem-aventurado quer dizer plenamente feliz, tremendamente feliz. Quão feliz é o homem que Deus cancelou, jogou no mar do esquecimento os seus pecados. Então, poxa vida, abrace isso, aceite isso, creia nisso. Não anule o perdão de Deus, não anule essa graça, não anule esse benefício que Deus te dá de ser livre, de ter o seu pecado perdoado. Porque quando você não abraça isso, quando você anula o perdão de Deus, quando você insiste em carregar a culpa dentro de si, sem você perceber, inconscientemente, você está dizendo ou se afirmando como maior do que Deus. Você está dizendo o seguinte: Deus me perdoou, eu creio na Bíblia, eu creio no que esse pastor está falando, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Poxa vida, que é isso? Deus te perdoou e você não se perdoa? Que história é essa?
Deus, o Pai, o Santo, o Justo, o Perfeito, não está olhando mais para o seu pecado, Ele está oferecendo perdão. Ele está dizendo: me dá esse fardo, meu filho, tão pesado, tão difícil de você suportar, e eu te dou o meu. Meu fardo significa perdão. Meu fardo é leve, não está escrito isso? E a pessoa está lá dizendo: não consigo me perdoar. Não consigo, não dá para me perdoar. Inconscientemente, essa pessoa está se fazendo maior do que Deus, ou está tentando, se fazer maior do que Deus. Isso é um erro, não faça isso. Então creia no perdão de Deus e se perdoe. Amém, igreja? Você não é maior do que Ele. Não anule aquilo que Ele fez na cruz por você. Tenha esse entendimento. Saia daqui hoje com esse pensamento. O diabo se aproveita disso. Ele deita e rola quando você começa a alimentar a culpa. Ele vai dizendo: é isso mesmo. Você não presta. Você não vale nada mesmo. Você é um lixo, você é um trapo, você é sujo, você é imunda. Você é imundo. Você não vale um centavo furado. E você acredita que Deus vai ouvir a sua oração. Logo você, olha por onde você andou, olha o que você fez. E aí a pessoa ela tem muito mais tendência, por causa dessa fraqueza, a ouvir a voz do diabo de condenação, do que ouvir a voz de Deus dizendo: filho, a minha mão está estendida, eu tenho perdão para você, eu tenho cura para a tua alma, eu liberto você. Igreja, eu ficaria um dia inteiro aqui falando das passagens que a Bíblia mostra da libertação do pecado em Jesus. Eu vou falar uma delas. Das tuas transgressões eu não me lembrarei mais. O pecado foi lançado no mar do esquecimento. É só você crer. Mas, bispo, se Deus fez isso, por que é que eu estou experimentando essa culpa? Então, é a decisão tua. Creia, aceite, receba. Vem cá, Nádia, sobe aqui um pouquinho, eu já vou encerrar. Imagine isso aqui que eu vou mostrar para você. Põe as mãos para trás. Isso aqui é um embrulho, é um presente valiosíssimo que eu tenho na minha mão. Além de ser um presente caro e valioso, é o que ela mais precisa no momento. Isso aqui, chegando na vida delas, nas mãos dela, vai transformar a vida dela. Aí eu tenho esse presente, eu de bom grado, com a melhor das intenções, eu estou dizendo: tua filha. Mas ela não quer receber. Ela não estendeu a mão, ela não abriu para receber esse presente tão valioso que eu estou dando para ela. O erro não está em Deus. Porque talvez, se você se pergunta se Deus é tão bom, se Deus é misericórdia, se Deus é amor, se Deus é perdão, como é que eu não saio disso? Como é que eu não me levanto desse lodo, dessa lama? Como é que eu não saio daqui? A resposta é essa daqui. Se você crer, se você receber um presente que é dado de graça para você, chamado perdão de Deus, salvação, graça de Deus, é essa atitude que você precisa ter. E quando você tiver, você vai ver tudo mudar na sua vida. Então é com você. Creia no perdão de Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Creia no perdão de Deus. Agora diga mais uma coisa para ela. Se perdoe também. Você tem que se perdoar. Você é maior do que Deus, igreja? Não é? Claro que não. Quem é? Ninguém. Então trata de se perdoar a partir de hoje. Lembra de onde você caiu. Isso tudo que eu fiz, esquece tudo que você fez. Não é isso que Deus quer saber. Não é disso que Deus quer saber. Ele quer saber daquele ponto, daquele dia, ou daqueles dias, daquela época. É disso que Ele quer saber, e é isso que Ele quer que você saiba. Onde foi que você caiu? Basta.
por onde você andou, o que você fez. Deus não está jogando na tua cara, Deus não está cobrando você, Deus não está dizendo para você, olha, está lascado, está perdido. É isso, igreja? Não. É um apelo que Deus faz. Lembra, meu filho, lembra, minha filha. Lembra daqueles dias. E lembra também exatamente o que te tirou desse caminho, para que você possa eliminar da sua vida, seja fofoca, seja uma fraqueza, seja uma tentação, seja algo que você não soube lidar. Lembra disso e você vai detectar e você vai saber que é disso que você tem que livrar, é isso que você tem que corrigir, para que você nunca mais caia e você viva permanentemente o seu primeiro amor. Guarde os seus ouvidos, igreja. Deixa eu falar só mais isso aqui. A gente ouve na Bíblia a respeito de guardar o coração, não é isso? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas olhos e ouvidos são duas janelas para o coração. Olhos e ouvidos são duas entradas para o coração. Se você não cuidar bem dos seus olhos, evitando olhar para aquilo que não agrada a Deus, contemplar aquilo que não agrada a Deus, se você não cuidar bem dos seus ouvidos, fechando os olhos para comentário maldoso, gente mexeriqueira, fofoqueira, só sabe falar da vida dos outros. Às vezes fala com você, você fala, não tem amizade com ninguém assim, mas você vai lá na internet e só vê o crente que mete o pau no outro crente, o irmão que mete o pau no outro irmão, e você só vê isso. Paulo disse, aquilo que é de boa fama, aquilo que edifica, aquilo que é bom, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, por favor, seja mais seletivo no que você vê, no que você ouve. Cuide mais disso. Repito, olhos e ouvidos são duas janelas para o coração. Se você quer guardar o coração, coloque sentinela nessas duas janelas. Tem outras. Língua, as emoções. Mas eu penso que olhos e ouvidos são os principais. Então cuide do que você vê e cuide do que você ouve. Porque está cheio de gente com carinha de santo, jeitinho de santo, trejeito de santo. Mas a língua é carregada de veneno. Destila veneno no canto da boca, espuma no canto da boca veneno. Guarde os teus ouvidos e você estará guardando assim o teu coração. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos então em nome de Jesus.